A história do naufrágio do Titanic, o desastre marítimo mais famoso de todos os tempos, é, na superfície, uma tragédia épica de arrogância humana contra a força implacável da natureza. É a crônica de um batismo de fogo fatal, onde a expressão inafundável se tornou a mais amarga das ironias. Mas, e se a tragédia que custou mais de 1.500 vidas não fosse um acidente, mas sim a resultado de um plano sinistro, cuidadosamente orquestrado nos corredores do poder financeiro e da indústria naval? E se o navio que jaz no fundo gelado do Atlântico não fosse o majestoso Titanic, mas sim o seu irmão gêmeo, mais velho, danificado e desesperadamente dispendioso de reparar? O Olympic? Este é o gancho frio e perturbador que lança uma sombra de dúvida sobre cada documentário, cada filme e cada livro de história que consumimos. Não estamos a falar de falha técnica, nem de erro humano simples. Estamos a falar de uma fraude colossal, um golpe de seguro, multimilionário que utilizou passageiros inocentes como peões descartáveis. Para entender a motivação por trás desta teoria espantosa, é crucial voltar ao cenário de 1912, uma era de ambição industrial sem limites e de intensa rivalidade transatlântica. A White Star Line, a companhia por trás dos gigantes da classe Olympic, estava numa corrida armamentista de luxo e tamanho contra a sua principal rival, a Cunard Line. O projeto dos 3 navios da classe Olympic, o Olympic, o Titanic e o futuro Gigantic, mais tarde rebatizado de Britannic, representava um investimento financeiro monumental, uma aposta maciça no futuro das viagens de luxo. Estes navios não eram apenas embarcações, eram declarações de poder e engenharia. O arquiteto desta frota era Lord Pirrie, o chefe dos estaleiros Harland and Wolff, e os proprietários por trás da White Star Line eram figuras que moviam os mercados globais, notavelmente John Pierpont Morgan, o titã financeiro, o titã americano, cuja International Mercantile Marine Company, IMM, detinha o controle acionário da linha. Estes homens operavam numa escala onde um prejuízo de milhões não era apenas um revés contabilístico, mas uma ameaça à sua reputação e ao seu domínio econômico. E é aqui que o conflito começa a fervilhar. Meses antes da viagem inaugural do Titanic, o seu irmão gêmeo, o Olympic, que havia sido lançado primeiro e estava em serviço, sofreu um acidente catastrófico. Em setembro de 1911, ao manobrar perto da ilha de White, o Olympic colidiu violentamente com o cruzador de guerra britânico HMS Hawke. O Olympic, apesar de ser um gigante civil, levou a pior, sofrendo um enorme rasgo no seu casco, grave o suficiente para danificar o eixo da hélice e inundar 2 dos seus compartimentos principais. O impacto deste acidente não pode ser subestimado. O Olympic teve de ser levado de volta a Belfast para reparos extensivos. A White Star Line tentou responsabilizar a Marinha Real, mas a investigação judicial decidiu contra eles, alegando que a sucção do casco maciço do Olympic puxou o Hawke para a colisão. Isso não só manchou a reputação do navio, mas o mais importante, invalidou o direito da White Star Line a receber o seguro pelo acidente. O Olympic estava parado, irreparável nos termos do seguro, e os custos de reparação eram proibitivos, ameaçando estrangular financeiramente a empresa. Eis que a White Star Line se encontrava numa encruzilhada terrível. Tinha um navio de luxo, o Olympic, avariado e sem cobertura de seguro para a reparação necessária e que exigia meses, possivelmente 1 ano, de tempo de estaleiro dispendioso. E ao lado dele, quase pronto, estava o seu gêmeo idêntico, o Titanic. A teoria da conspiração sugere que, confrontados com esta catástrofe financeira, os arquitetos do projeto decidiram implementar um plano audacioso, quase impensável: trocar os navios. O navio danificado, o Olympic, seria rebatizado e enviado para o fundo do oceano para receber o pagamento total do seguro, enquanto o navio novo, o Titanic, assumiria o serviço sob o nome de Olympic, salvando assim a reputação da linha e evitando o custo da reparação do original. O quão fácil seria tal fraude?
Para um observador casual, os navios da classe Olympic eram indistinguíveis. Eram construídos lado a lado nos mesmos estaleiros. Os reparos cosméticos necessários para fazer o Olympic parecer o Titanic seriam mínimas. A numeração das placas, talvez algumas janelas reposicionadas, e há registros de estranhas alterações de última hora no Titanic, que correspondem às áreas danificadas do Olympic. As pessoas que iriam reparar o Olympic eram os mesmos trabalhadores que estavam a terminar o Titanic. A logística era assustadora, sim, mas não impossível, especialmente num estaleiro isolado como o de Harland & Wolff, onde a lealdade e o sigilo eram garantidos pelas poderosas figuras envolvidas. Este é o ponto onde os open loops começam a multiplicar-se, criando uma teia densa de coincidências inquietantes. Primeiro, a misteriosa ausência de J.P. Morgan. O titã financeiro havia reservado uma suíte de luxo para a viagem inaugural do Titanic. No entanto, poucas horas antes da partida de Southampton, Morgan cancelou subitamente a sua viagem, alegando doença. Não apenas Morgan, mas dezenas de outros membros da elite rica e poderosa que tinham reservas confirmadas cancelaram subitamente. Pessoas como George Vanderbilt e Henry Clay Frick, todos com ligações diretas ao círculo de influência de Morgan, misteriosamente evitaram a viagem fatídica. Por que esta deserção maciça da clientela mais importante? A teoria sugere que foram avisados de que o navio não chegaria a Nova York. Em segundo lugar, a questão dos binóculos. O vigia do Titanic, Frederick Fleet, testemunhou que a tripulação não tinha binóculos para avistar o gelo à frente. O oficial David Blair, que detinha a chave do armário onde os binóculos estavam guardados, foi estranhamente transferido no último minuto e esqueceu-se de entregar a chave. É difícil imaginar que um navio que representava o auge da engenharia e da segurança marítima seria enviado para o Atlântico Norte, conhecido pela presença de gelo, sem o equipamento de observação mais básico. Foi esta negligência deliberada uma peça necessária no plano para garantir o afundamento? A progressão da narrativa atinge um ponto de ebulição quando consideramos as anomalias da estrutura do casco. O Olympic tinha sido comprometido estruturalmente pela colisão com o Hawke. Se o navio que afundou fosse, de facto, o Olympic disfarçado, a sua capacidade de resistir ao choque de um iceberg seria significativamente reduzida. A fragilidade inerente do casco já danificado explicaria por que é que o impacto com um iceberg, que muitos especialistas marítimos consideraram que um navio novo e robusto deveria ter sobrevivido, resultou numa falha catastrófica e instantânea em vários compartimentos. O padrão mais intrigante, o Pattern Interrupt, que desafia a lógica do acidente, reside nas ações de J. Bruce Ismay, o presidente da White Star Line, que milagrosamente sobreviveu à tragédia. Enquanto muitos criticaram a sua sobrevivência, o foco da teoria é que Ismay sabia da fraude e tinha um papel a desempenhar. A sua aparente indiferença às condições de navegação, a pressão para manter a velocidade e a decisão de reduzir o número de botes salva-vidas para maximizar o espaço no convés, apesar de haver espaço para mais, sugerem uma mentalidade de risco calculado. Se o objetivo era afundar o navio, os botes salva-vidas eram apenas uma complicação, o suficiente para salvar a elite, mas não o suficiente para levantar suspeitas. E chegamos ao ponto central do reengajamento, a prova que parece solidificar a intenção criminosa. O navio SS Californian. O Californian era um navio a vapor que se encontrava misteriosamente paralisado a apenas algumas milhas do local do naufrágio. O seu capitão, Stanley Lord, ignorou os foguetes de socorro do Titanic. A versão oficial é que o Californian não conseguiu comunicar e pensou que os foguetes fossem sinais de festa ou de identificação de navios menores. Mas as alegações da teoria da fraude são muito mais graves. A investigação da conspiração afirma que o Californian estava ali propositadamente, não como um navio de resgate acidental, mas como um navio de apoio, instruído por figuras de poder na IMM,
International Mercantile Marine Company para estar numa localização exata no Atlântico Norte. O seu papel seria recolher os sobreviventes após o afundamento planeado, minimizando as perdas humanas para evitar uma investigação criminal completa, mas garantindo a perda total da embarcação para fins de seguro. Quando o Titanic Maio, o Olympic, disfarçado, atingiu o iceberg, a comunicação entre os navios falhou misteriosamente ou foi intencionalmente bloqueada. O Californian viu os foguetes, mas não reagiu imediatamente. Por quê? Porque talvez estivesse à espera de um sinal específico, ou talvez estivesse à espera que o navio afundasse completamente, cumprindo o seu destino, antes de intervir. A hesitação fatal do Californian é o clímax da evidência circunstancial, transformando seu fracasso em ajudar de negligência à cumplicidade. A revelação chocante que fecha os laços abertos da narrativa reside no testemunho dos membros da tripulação e dos trabalhadores de Harland & Wolff. Existem histórias persistentes, embora não confirmadas oficialmente, de trabalhadores que notaram a troca de navios. A tragédia do Titanic não foi um encontro infeliz com o destino, mas o resultado frio e calculado de um dos maiores golpes financeiros da história, projetado para transformar um ativo oneroso e danificado, o Olympic, num ativo rentável, a indemnização do seguro e proteger o verdadeiro novo navio, o Titanic, para que pudesse servir sob um novo nome. O custo foi 1.500 vidas, a prova definitiva de que, para alguns no topo da cadeia de comando financeiro, o valor da vida humana não passava de uma nota de rodapé no balanço de perdas e ganhos. Isto levanta a questão derradeira. Se a verdade fosse um golpe de seguro, seria possível que a história oficial, escrita pelos vencedores e pelos sobreviventes do poder financeiro, tivesse conseguido enterrar esta verdade durante mais de um século? A verdadeira história do Titanic continua a ser um quebra-cabeças de mentiras e meias-verdades. O desafio agora é continuar a estudar as sombras desta narrativa aceita. Qual a verdadeira identidade do navio que repousa no fundo do oceano? E quem mais, além de Morgan e Ismay, estava envolvido neste pacto de silêncio e sangue? É fundamental analisar os registros do estaleiro, as mudanças de última hora no pessoal e a estranha e conveniente morte de testemunhas-chave. Aprofunde esta investigação, olhe para os arquivos e decida por si mesmo. O desastre foi um acidente ou um sacrifício financeiro?